noite, galera PHN de todo o Brasil, pessoas do bem, pertencentes ao bem, aquele que é o bom, aquele que é o cara, é Deus. Gente do bem. E sabe que onde você estiver, Deus te fez, e agora Deus está te juntando aqui no programa PHN, por isso que mais uma terça-feira nós nos unimos, nós partilhamos força para continuar a nossa caminhada, tá bom? Nesse mês de setembro, já finalzinho de mês da Bíblia. Deixa eu perguntar para você, você lê a Bíblia? Muito, pouco, nada? Vamos fazer o seguinte, no ponto que você está, vamos dar uma caminhadinha para frente? Se você já lê, então leia um pouquinho mais, tá bom? Se você não tem o costume de ler, compre uma Bíblia. Talvez você até já tenha a Bíblia na tua casa, né? Comece a ler, leia os Salmos, as cartas de São João, por exemplo, os Evangelhos, vai lendo, vai pegando gosto, vai um capítulo, 2 capítulos por dia, você não leva mais do que 5 minutos para fazer isso. Vai lendo, vai conversando com alguém que já lê, troca uma ideia, você vai ver, o gosto vem, porque a palavra de Deus, ela é sedutora, ela conquista mesmo, a gente começa a pegar gosto pela coisa, tá bom? Então, mês da Bíblia, um mês muito especial para nós. Boa noite, banda PHN dessa noite de terça-feira. Boa noite, meu querido amigo Fabinho, como é que vai essa força aí? Tudo certo, Dunga, boa noite. Já é pai? Como é que tá lá? Por enquanto não, né? Mas estamos trabalhando para isso. A qualquer momento. Muito bem, é isso aí. Fabinho, nosso saxofonista, recentemente casou-se, quando foi? Novembro, casou-se. Aqui ele, Diego, diretamente de Fortaleza, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a esposa, cantando? Nazaré que lançou um CD maravilhoso, como é que é o nome do CD? Substancial. Substancial, um CD substancial, tá bom? Então, um abraço para Nazaré, esposa do Diego, que lançou o CD pela Canção Nova. Se você quiser a Nazaré também na sua cidade, só ligar para cá, 12 31 86 20 62, fala para o pessoal do agenciamento lá e a Nazaré. Então, manda um abraço para Nazaré que está te vendo lá em casa agora. Um grande abraço, Nazaré. Um beijo, te amo. Nossa senhora, hein? A chegar lá vai ter arrozinho quentinho, feijãozinho, ovinho frito. E aí, meu querido Samuel? Maravilha, tudo bem? Gravando CD novo? Estamos na correria lá, gravando CD novo. Hoje a gente colocou voz, com a graça de Deus. Eu e o Rinaldo, beleza. Firme e forte. Vem CD novo então da dupla Rinaldo e Samuel. Jonas Pá! Boa noite, Dunga. Boa noite, pessoal. Como vai essa força aí? Jonas Pá, que é um excelente luthier. Se você tiver uma guitarra aí que você queira que ele regule, baixo, violão, pode trazer para cá. Ponte. Como é que é o nome desse negocinho aqui mesmo? Traste. Ele faz tudo, regula tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, mais ou menos. Se quiser uma guitarra mais ou menos regulada, pode trazer para ele aqui. E Julie Andrews, como é que vai? Boa noite, galera. É isso aí, Dunga. Muito prazer de estar essa noite aqui. É isso aí. Ele é meio tímido, gente, mas é bacana. Um abraço para o China, o diretor desse programa que está lá, que ele nunca aparece. Mas você conhece o China, também é apresentador de televisão aqui na Canção Nova. Ele que comandou o Tamo Junto, na época da Jornada Mundial. Como você não pode ver. E aqui no palco conosco está a Jane Fonda, a nossa diretora de palco. Pode mostrar a Jane Fonda aí, rostinho lindo, né? Aqui no programa, minha irmãzinha de comunidade. Dá um tchauzinho para a câmera ali, Jane. Ali, ó, olha que coisa linda, gente. Essa é a equipe que trabalha para você, com você e por você aqui no PHN. Hoje, no programa PHN, nós teremos um testemunho de um casal, tá bom? Primeiramente virá o esposo para contar um pouquinho da história dele, uma história de perdão, de reconciliação, de separação, de volta. Então você que está vivendo uma crise no seu casamento, lembrando que crise, no grego, significa peneira. Então, na verdade, a crise é boa, porque é a chance de você peneirar. E dependendo da malha da peneira, o que é bom fica, o que é ruim vai embora, ou vice-versa. O que é ruim fica, o que é bom vai embora. Então, passa. Então, a crise é um momento também de crescimento, tá bom? Então, crise no trabalho, crise no namoro, crise na vocação, crise no casamento. A crise é boa, fica tranquilo, não foge da crise, não. A crise é para você filtrar, peneirar, para que aquilo que é ruim, você possa jogar fora, e aquilo que é bom, você possa guardar e recomeçar, tá bom? Esse casal passou por uma crise, e hoje vai testemunhar aqui para nós, tá bom? Então, daqui a pouco já estão aqui do ladinho, não mostra ainda não, mas já está aqui do ladinho. Primeiramente, quero mandar um abraço para todas as pessoas que estarão peregrinando comigo em novembro, tá bom? Nós vamos fazer Turquia, República Tcheca, Áustria e Hungria. Então você que vai peregrinar comigo, já estou te mandando um abraço, Bíblia na mão, missa diária, prepare-se para viver grandes emoções. Se você
Quer peregrinar ainda? Dá tempo, tá bom? Só ligar para a Obra de Maria, 12 31 86 20 55. Eu quero peregrinar com o Dunga para o leste, pelo leste europeu. Vamos a Viena, né? Na Áustria, vamos a Budapeste, vamos em Moscou, vamos a Praga, são as capitais desses países, uma história de cristianismo fora de série, tá bom? Então liga para nós, telefone da Obra de Maria, grande parceira da Canção Nova nas peregrinações, 12 3186 2055. Bom, gente, tá pronto o groove aí? Beleza? Presta atenção no testemunho hoje, que é muito bom para nós, hein? Tem gente recém-casada aqui, tem gente que vai casar, tem gente que já casou, né? Então, testemunho muito importante, porque caminhada no sacramento do matrimônio é uma caminhada longa, né? Que é normal passar por alguns momentos difíceis. Então, vamos ficar bem atentos, porque eu tenho certeza que o testemunho de hoje vai ajudar muitos casais que estão até namorando, são noivos, já estão casados. Vai ajudar muito você, tá bom? Vem para cá, meu querido amigo Marcos Roberto, de aqui, meu irmão. Maravilha, você é cantor católico. Pela graça de Deus. Beleza, há muito tempo que canta na igreja? Na igreja tem 8 anos 8 que anos. eu comecei isso. Já cantava antes também? Sim. Os barzinhos da vida. Bailes, bandas de rock. Uhum. Então já vem de uma caminhada musical grande aí. Sim, desde os meus 14 anos, né, comecei a me envolver com músicas. E você reúne os amigos que tocam, né? Então um toca guitarra, outro toca baixo, outro toca bateria. Aí você canta, aí já começa a se entrosar aqueles amigos lá e tirar um som que curte. Então você começa a enveredar, né? Pelos caminhos dos rocks, nós que curtimos rock and roll, né? Então, tudo partiu daí. Bom, então o testemunho passa também pela música, passa por uma juventude, por um namoro, depois um casamento, encontro pessoal com Deus, enfim, se prepara aí, tá bom? Ô Marcos, primeiro eu queria que você mandasse um abraço para sua região, cidade de? Birigui. Nós somos de Birigui. Birigui, São Paulo. Birigui ali, faz parte da Grande São Paulo, né? Não, Birigui nós ficamos 700 quilômetros daqui. 700? Ô, doido, estou ruim de Isso. geografia aqui. Peraí, Birigui então fica perto de onde? Ó, nós estamos a 120 quilômetros mais ou menos do Mato Grosso. Nossa! Divisa do Mato Grosso do Sul. Rapaz, é longe. É. Peraí, eu estou confundindo Birigui com a... Barueri. Barueri, isso, Barueri aqui. Então tá, Não, tá não, vendo? Aqui rimou, meu. Isso, não, Birigui nós ficamos aí 120 quilômetros mais ou menos da fronteira, né? Lá pega fogo não só do Espírito Santo, mas também do fogo calor do é calor intenso, também, porque né? é intenso. Birigui. Inclusive, você já esteve na nossa região lá e não sei se você está lembrado. Qual cidade? É Penápolis. Você Penápolis, já foi. tá Isso, certo, tá já certo. foi em Penápolis, Penápolis. Um abraço para Penápolis. Então. Eu queria também mandar um abraço para Birigui, para toda a diocese de Araçatuba, né? Que nós somos 17 cidades na nossa diocese. Então, eu queria mandar um abraço a todos que estão aí nos ouvindo, que vai assistir esse testemunho e que irá tocar muitas pessoas que ainda nos conhecem, mas não conhecem profundamente, né? Pelo nosso testemunho. E creio que atingirá muitas pessoas aí. Que legal, bacana. Vamos começar a contar, né? Porque no segundo bloco, a sua esposa, que é a Marli. A Marli vem aqui no segundo bloco para confirmar, né? Para corrigir, porque a mulher é cheia de detalhe, né? Sim. Ó, você esqueceu disso, esqueceu daquilo, você não tocou nisso. Com certeza. Mas a Marli também vem somar a esse testemunho para a gente poder realmente ter o testemunho completo. Mas vamos começar a contar, ô Marcos. Bom, você começou cedo na noite, a gente sabe que a noite tem muita coisa boa. Aliás, um grande abraço a todos os músicos, né, que fazem da música a sua profissão, que cantam nos barzinhos, que cantam nas bandas de baile, né, e a gente é uma profissão digna, mas nós sabemos que a noite traz Sim. alguns perigos. Como é que foi esse período dos 14 anos quando você ingressou nessa profissão? Foi um período assim de descobertas, né? Eu comecei a sair, comecei a beber, comecei a me envolver com prostituição, com tudo quanto é coisa que a noite nos proporciona. Porque, querendo sim, querendo ou não, o músico, quando ele chega no lugar que ele vai chegar, ele tem a presença dele marcada, né? E eu era novinho, magrinho, então onde eu chegava eu chamava atenção, então as meninas vinham e eu ficava mesmo. E eu fui me embrenhando cada vez mais, mas eu quero adiantar um pouco antes, porque... Eu até estava lendo aqui, seus pais foram muito importantes para você Sim, com na certeza. sua primeira infância, quer dizer, a presença do Evangelho, a presença do
o cristianismo já foi forte na sua vida lá no comecinho. Sim, eu nasci no ramo evangélico, né? Meus pais são assembleianos há 60 anos. Assembleianos há 60 Assembleianos há 60 anos. Tradicional Sim, da Assembleia de Deus. Exato, meu pai quase foi pastor. O primeiro lugar que eu cantei foi o púlpito da Assembleia de Deus. O primeiro lugar que eu cantei foi o púlpito da Assembleia de Deus, né? Com 4 anos de idade. E então eu tive embasado já o evangelho na minha vida. Mas você vai crescendo e vai virando aquela rebeldia. E eu me perdi muito cedo. A minha virgindade eu perdi muito cedo. Aos 6 anos de idade eu tive minha primeira experiência sexual. Com 6 anos de idade. Quer dizer, isso não é nem precoce, isso é praticamente uma violência. Exato. Né? Exato. Contra não apenas o seu corpo, mas a tua moral, teus pensamentos, suas lembranças. Exato. Aos 6 anos eu já tive minha primeira experiência sexual e dali eu já comecei a me desvirtuar. Eu já comecei a sentir o caminho errado, né? Mas até então não aflorou, porque criança, então, era tudo, entre aspas, inocência. Mas foi crescendo, e aí aos 14 anos, voltando ao ponto, eu comecei a me embrenhar na música e bebidas, álcool, chegava em casa muito louco todas as vezes. Quando eu completei 17 anos, a minha mãe foi me buscar na delegacia, por conta de briga. Então, eu fui me envolvendo cada dia mais na noite, né? Ou seja, tinha um potencial musical, porém, volto a dizer, os perigos da noite, eles são latentes, estão ali, né? A gente pode tocar, pode sentir, está muito próximo. Com certeza. Muito perto. Com certeza. E quando nós estamos preparados, porque existem muitos músicos da noite que não se envolvem nisso. Sim, sim. Conheço muitos. Exato. Mas, infelizmente, eu não fui um desses. Infelizmente, eu vivia tudo o que me proporcionava. Eu não dizia não a nada. Não a nada. Deus me livrou de mortes que, você pensando, já era para eu estar morto. Mas Deus me livrou. E as pessoas chegavam em mim e diziam, Deus tem um grande plano na tua vida. Eu brincava ainda. Você imagina, você nascer num berço evangélico, você ser criado, sabe, família tradicionalíssima, evangélica. Meus pais não tinham televisão em casa, tão tradicional que eram, para você ver. Eu não tive, assim, algo que me impulsionou dentro de casa para mim ter toda essa rebeldia. Então foi algo que me veio ao conhecer o mundo. A cada dia que eu conhecia algo novo, eu achava que aquilo era para mim. Então eu comecei a beber aos 14 anos, comecei a me envolver com drogas aos 14 anos, não cheguei a ser viciado em drogas, mas experimentei, né? E totalmente desvairada a vida. Eu não tinha uma regra nenhuma, sem exceção. Eu não tinha regras na minha vida. Não Era tinha regras. Um rio sem margem. Sim, exato. Alagando por onde passava e permitindo ser alagado, né? Eu ia fazer um show, eu tomava uma garrafa de vodka brincando. Eu já teve vezes de eu acabar o show, eu caí no palco que eu não lembrava como que foi o show, né? Como cantava, não sei. Acho que já era tão treinado, já sabia tudo, né? E como cantava, não sei, não sabia como fazia o show. Mas eu tomava uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodka brincando. Era no estralo, né? E tinha que tomar para desinibir. Tinha que tomar para desinibir. Porque senão ficava travado. Dizia que ficava travado, né? E a minha vida foi cada dia mais se afundando, se enveredando na música e cada dia mais se enveredando nas baladas. Eu ia para a escola, matava a aula para ficar com as meninas. Quando eu morava, nessa época eu morava em Junqueirópolis, e nessa época tinha um cinema abandonado, e nós íamos todo mundo, cada um comprava um litro, catava as meninas e ia lá para o cinema abandonado, e ficava a noite inteira. Acendia um cigarro com a bizuca do outro, era coisa depravatória mesmo. Você tem quantos anos hoje? 38. 38, ou seja, nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. 18, 17 anos. É impressionante como, se Deus não entra na nossa vida, o estrago, ele vai aumentando. E se você está vendo esse programa, não é por acaso, não é assim, coincidência. E talvez você esteja vendo esse programa pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, naquele processo de voltar para Deus. E dentro desse processo de voltar para Deus, a gente fica fazendo as matemáticas. O que eu vou perder, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, o que eu vou ganhar. E a gente fica preocupado demais com o que vai perder, porque considera o que tem como ganho. Então, aquela liberdade, promiscuidade, bebedeira, drogadição, prostituição, é o que a gente ganhou. E a gente muitas vezes não quer perder isso.
porque isso significa prazer. Mas existem outros prazeres. Existem prazeres verdadeiros. O prazer de uma boa amizade, o prazer de um bom relacionamento, o prazer de um recomeço mais digno, o prazer de viver sem vício, o prazer de fazer um futuro brilhante, planejar um futuro brilhante. Não tenha medo de voltar para Deus, não. Viu? Você que está aí na dúvida, não tenha medo, não. Continue fazendo os cálculos, tá bom? Faça os cálculos, mas não tenha medo do novo que Deus tem para a tua vida. Quanto tempo durou essa situação, até mesmo antes da tua esposa entrar na tua vida? Olha, ainda mesmo até quando ela entrou, continuou. Né? E ela entrou na tua vida com quantos anos? Eu tinha 20 anos quando nós nos casamos. Eu com 20, ela 18. E começou a namorar ela com quantos anos? Eu tinha de 18 para 19, 18 anos e meio, mais ou menos. Namoramos um ano e meio. Então, dos 14 aos 18, foi uma... Sim. Dos 14 a 18 foi vida de prostituição, e depois do casamento também não mudou. Casou cedo, casou com 20 anos? Casei com 20 anos. 20 anos, casou com 20 anos. É cedo para casar, mas cedo para casar. Casou porque quis? Porque quis. Porque quis. Nós casamos, nós gostávamos um do outro, mas eu entendi o gostar diferente. Eu achava que eu amava. Nós somos casados há 18 anos, eu costumo dizer em todos os testemunhos que eu dou, que ela é casada há 18 anos comigo. Eu sou casado com ela há 8 anos. Que é a partir do momento que eu deixei Jesus entrar no centro da minha vida, no centro da minha casa. Né? Porque hoje eu sempre penso, é eu de um lado, a minha esposa do outro e Jesus no meio. Se eu ofender ela, eu estou ofendendo primeiro Jesus. Porque hoje Jesus é o centro da minha casa, é o centro da minha vida. Primeiramente, o centro da minha vida. Porque eu deixei ele entrar no centro da minha vida, primeiramente. Né? E aquilo que você dizia, de a pessoa se perder, a pessoa... Eu ficava revoltado quando eu passava na frente de uma igreja, que eu vi um músico bom dentro da igreja. Eu falava assim, poxa, como que pode? O cara toca pra caramba, canta pra caramba, fica tocando dentro da igreja. Que gosto. Que gosto tem? Que gosto tem, né? Pô, o cara deveria estar lá tocando para o mundo, ganhando dinheiro e tal. Pô, o cara toca muito bem, canta muito bem. Eu ficava revoltado com isso. E hoje a minha revolta é o contrário. Quando eu vejo um músico bom no mundo, eu falo, poxa vida, esse cara podia estar comigo, né? Quantos amigos meus lá de Birigui, que ao decorrer do tempo, das bandas que nós tínhamos, foi se desligando pelo caminho que eu me embrenhei, né? Porque às vezes... Quer queira assim, queira não, uns vai se afastando pelo modo que você vai se conduzindo a tua vida, né? E nessa turma aqui, ó, com exceção do nosso saxofonista, Fabinho, que é um dos mais novos aqui, todos foram músicos de baile, não foram? Todos ali tocaram. Quantos anos, Jonas? 12 anos em banda de baile. Julie, quanto tempo? Julie, quanto tempo, Julie? 10 anos, Julie, 10 anos. Samuel e Diego, perdão, uns 7 anos, Diego 10 anos, ou seja, eram músicos que estavam lá trabalhando. Mas não se embrenharam, né? Na noite, né? Graças a Deus, né? Alguns aqui, tem uns testemunhos meio doidos aqui, mas foram resgatados. Quer dizer, é essa sensação realmente que nós temos hoje, quando a gente vê tanta gente de valor, de talento, né? E que... Volto a dizer, músico da noite é profissão, né? E a gente respeita. Eu acho que é tão bom quando você vai num ambiente, tem lá um cantor com seu teclado, cantando bossa nova, MPB, né? Cantando umas músicas dos anos 80, a gente está ali jantando, almoçando, ouvindo boa música, é super agradável, né? Dependendo dos ambientes, é muito gostoso. Mas, infelizmente, existem as armadilhas. Você matou a chave, música dos anos 80, né? Aí você matou a charada, anos 80. É daí, né? Os melhores anos da nossa música, né? E eu tive o privilégio de alcançar, né? Por meus 38 anos, de alcançar isso daí e cantar músicas boas, coisas boas. Mas depois de um tempo para cá, eu comecei a me enveredar, porque, infelizmente, se pegarmos o cenário, né, do rock, quantas pessoas... aí se perdeu no caminho, né? E eu quase fui uma delas, porque eu já quase, me desculpe, mas eu vou ter que falar, mas eu já quase morri com o meu próprio vômito, de tão bêbado que eu estava. Sufocado? Sim. Né? Então, olha o lugar onde um ser humano se põe, se presta a viver,
sendo que ele não viveu na infância aquele ambiente. Ele não viveu, eu não era para mim ter vivido nada disso daí, se eu tivesse levado o que meus pais me ensinaram. Meus pais não têm culpa de nada. O culpado foi a minha rebeldia. Foi aquilo que eu vivi, aquilo que eu me entreguei, me prestei a viver. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, porque o pai não deu educação, porque a mãe não deu educação. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por máximo de educação que o filho tem, por máximo de... Ele tem que ir quebrar a cara dele, bater a cara no muro lá e voltar e falar... Cada um faz o seu caminho. Sim, sim. Inclusive nós viemos hoje para cá e conversando, e Deus me deu uma moção que as escolhas nossas são livres. Se nós vamos quebrar a cara ou não, Ele sabe que nós vamos quebrar. Mas Ele jamais vai nos pegar e falar, não vai. Não vai, não faça. Porque Ele sabe o que vai acontecer. Ele dá sinais, né? Sim. Aquela famosa voz da consciência, né? Sim. Que, na verdade, é o Espírito Santo que mora dentro de nós, está dizendo, isso aqui é errado. Você quer fazer? Mas é errado, né? Você quer fazer, tudo bem, mas... Então, na verdade, na hora da opção, na hora que nós estamos para decidir fazer entre o bem e o mal, certo ou errado, o Espírito Santo fala conosco, mas, como você disse, Ele também nos deu a liberdade de escolha. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. Quer dizer, você foi até os 30 anos, certo? Casou com 20. Sim. Você falou que se considera realmente vivendo o sacramento do matrimônio há 8 anos. Há 8 anos. Você tem 38, casou com 20. Então, foram 10 anos aí de um casamento difícil. Daqui a pouco a sua esposa vai estar aqui para narrar um pouquinho com a gente, mas foram 10. O que rolou nesses 10 anos? Olha, muita traição, muitas brigas, separações, como você disse no início. O que não prestou da minha parte, rolou para a parte dela. Eu ia para prostíbulos, eu não usava preservativo. Olha o risco e olha a piedade de Deus, né, no mundo que nós nos encontramos hoje. Eu saía de casa, ia tocar, e ela sabia. Mas como ela já conhecia Deus, como ela já estava ali enraizada em Deus, ela só esperando em Deus, né? E eu saía de casa, ia para o prostíbulo, chegava em casa 2, 3 horas da manhã. Às vezes eu aproveitava que ela ia para a vigília na igreja, e eu já dava uma escapada. Mas o negócio já estava tão solto, porque eu nem mais ficava escondendo dela. Porque o negócio já estava tão livre. E por conta de eu estar tão embrenhado no pecado, tão embrenhado nas coisas que o mundo me oferecia, chegou uma vez que nós nos separamos. Nós nos separamos e eu comecei com um caso com uma outra menina. E ficamos um mês, já estávamos conversando de ir morar junto, de eu largar da Marli, para nós irmos morar junto. E aí um dia, eu conversando com a Marli, ela falou para mim assim... Aí antes disso, essa menina chegou em mim e falou, olha, eu estou achando que eu estou grávida de você, eu acho que eu engravidei. Aí eu falei, agora como que eu vou chegar na Marli e falar para ela? E nós estávamos conversando em casa, e ela falou para mim assim, olha, Marcos, vamos dar mais uma chance, né? Chegamos num acordo e tal, e até então eu não tinha dito a palavra-chave para ela, né? Falei para ela, nossa, agora a hora que eu falar para ela, eu já vou até preparar meu rosto, porque vai vir grosso, né? O tapa vai ser... Mas foi até pior, doeu até mais que um tapa. Falei para ela assim, olha, eu posso até estar voltando para casa, só que aconteceu algo que eu acho que você não vai gostar do que eu vou te dizer. Ela falou o quê? Eu falei assim, olha, a fulana está achando que está grávida de mim. Ela parou, pensou, ela falou assim, Marcos, se ela estiver realmente grávida de você, é claro que você não vai tirar a criança. Volta para casa. Se ela não quiser essa criança, você pode trazer para casa essa criança. Se ela estiver grávida mesmo e quiser a criança, é só você não ter mais nada com ela, o filho é teu, você vai cuidar, né? Aquilo eu olhei e comecei a ver o valor que tinha a minha família, a minha esposa. Eu comecei a ver o valor que tinha a minha esposa, porque eu achei que a reação dela ia ser totalmente ao contrário daquilo. E a palavra dela doeu mais do que se um tapa ela tivesse dado em mim. Era preferível levar um soco na Exato, cara. porque era o que eu esperava. Era o que eu esperava, né? E de repente ela vai e me fala um negócio desse. Eu fiquei sem reação, eu falei, eu não tenho para onde correr. Eu tenho que... E quantas vezes, nessa época aí,
a música do Anjo de Resgate, minha família estava no auge. Eu me lembro uma vez, eu chapado em casa, ela chegou em mim e falou assim: Marco, vem cá. Colocou o CD no rádio, no som em casa, falou: senta, ouve essa música. E começou a tocar essa música, e eu ouvia, chorava, mas era coisa superficial, ainda não tinha tido um encontro com Deus, porque não adianta. Quando a música estava chegando naquele ponto... Você bloqueia, você bloqueia, você fala: não quero. Não, mas não é isso que eu quero. Porque é assim, Dunga, infelizmente nós temos uma visão errada. Eu achava que eu era feliz. Eu achava que eu era o cara mais feliz do mundo. Porque eu tinha minhas escolhas, eu podia fazer o que eu queria, ninguém mandava em mim, e eu não devia obrigação para ninguém, por máximo que eu fosse casado. Então, eu falava assim: poxa, se eu entrar para a igreja, eu vou ter que ser um cara quadrado, um cara que eu não vou tomar mais, um cara que eu não vou mais poder sair com mulher nenhuma, um cara que eu não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. Não terei mais os meus prazeres de estimação. Exato. Então, o que eu vou fazer na igreja? Não, igreja para mim estou fora. Não quero. Mas eu te digo uma coisa: a partir do momento em que eu tive um encontro com Deus, que o Espírito Santo chegou mesmo... mas isso nós vamos contar daqui a pouco, porque daqui a pouco a Marli estará aqui também, falando conosco, dando a versão dela desse tempo difícil, né? Tempo difícil, não é fácil para ninguém. Veja bem, um casal que vive na mentira, né? Ou o marido ou a esposa sustentando, porque o ruim da mentira é que quando você conta a mentira, você tem que sustentar a mentira. Então você conta mais uma mentira, mais outra mentira para sustentar a primeira, para sustentar a segunda. Então é um desgaste muito grande num relacionamento. E muitas vezes uma atitude tão nobre quanto da Marli, em dizer: não, volta para casa, mesmo sabendo da possibilidade de uma gravidez, né, de uma outra pessoa, volta para casa. Se você quiser esse filho, a gente traz para dentro de casa, a gente cuida. Quer dizer, isso é simplesmente uma lição de misericórdia, de amor, de carinho. Esse é o amor verdadeiro, o amor que perdoa. Aí você pode me dizer assim: não, pô, isso aí não dá para aceitar, não dá para perdoar essas coisas. Eu concordo com você que é muito difícil. Concordo com você que é uma decisão assim muito altruísta, uma resignação muito grande da parte da pessoa. Mas existe a possibilidade, e é somente o perdão, a reconciliação, né, o arrependimento e o amor entre as pessoas que vai reconstruir um casamento. Eu sei que você está vendo esse programa, e não é por acaso, e muitas pessoas, mesmo que não sejam nem casadas, ou estejam vivendo uma crise no casamento, mas estão vendo para poder auxiliar alguém, para poder dizer isso a alguém, ou quem sabe você realmente esteja passando um momento muito difícil na sua vida. Então, vale a pena a gente esperar mais um pouquinho, depois do intervalo, e a Marli vem aqui para dizer como foi esses 10 anos, casou-se com 20, e até os 10, antes do encontro pessoal do Marcos, que foi viver esses 10 anos ao lado de um homem que, infelizmente, sem a experiência de Deus, adulterou, enfim, provocou, foi muita coisa. Mas isso para o Gruvei, porque ela suportou 10 anos a vida torta do marido. Não é fácil não, tá? Mas em Deus tudo é possível. Deus não evita, Ele muda o final, né? Porque para evitar ele teria que ir contra uma liberdade que ele mesmo deu para nós. Essa frase eu aprendi com meu amigo Astromar Miranda, lá de Presidente Prudente. Deus não evita, Ele muda o final. Porque nós vamos dando mais espaço para Ele, vamos cedendo, e aí a gente se entrega e Deus tem condições de fazer. As condições Ele tem, né? Aí Deus faz a obra acontecer na nossa vida. E para contar como foram esses 10 anos, e como foi resgatar o marido da noite, da bebedeira, da prostituição, da drogadição, do adultério. Ufa! Vem aqui, minha querida amiga Marli, chega aqui. Você é casada? Então,
por favor, fique ouvidos e olhos bem atentos, porque talvez você esteja passando por um momento difícil e nada melhor do que uma mulher para testemunhar para você, mulher, para você também suportar, aguentar, perdoar, dar uma segunda chance e resgatar a sua família, tá bom? Marli, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dunga. Obrigada pela recepção, muito feliz de estar aqui. Deus dizia que nós iríamos longe contar a nossa história, mas não sabia que era tanto, né? Tão longe. E olha, você tem a certeza que, através, graças a Deus, do Sistema Canção Nova de Comunicação, o que vocês estão testemunhando hoje está indo, além de ir para todo o Brasil, vai também para Portugal, vai para muitos outros países, e muitas pessoas sedentas de Deus estão acompanhando vocês agora, tá bom? Amém. Mas eu queria também que você mandasse um abraço para a tua região, para a tua cidade. Deve ter muita gente lá vendo agora, né? Nossa, muita mesmo. Um abraço a todos aqueles que têm rezado conosco, aqueles que têm rezado por nós, principalmente as nossas queridas irmãs intercessoras do nosso grupo de oração, cada servo que chorou junto muitas vezes, que ri junto com a gente hoje de toda a bênção que Deus tem derramado, que intercede por nós aonde nós temos ido, todos os amigos da nossa cidade e das outras cidades que nós temos ido, né, levando nosso testemunho nos retiros, pregando para casais, e a gente vai fazendo amizade com muitas pessoas, né? A gente não consegue lembrar nomes, né, mas a todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos conhecer, vai um abraço a todos vocês. Que legal. Então aqui Marli e Marcos, hoje no PHN, contando a história, né, de como venceram essa crise do casamento. Marli, bom, 10 anos. Vamos falar desses 10 anos, depois a gente reserva o terceiro bloco para falar da conversão do Marcos, né? Mas 10 anos não é fácil não, hein? Você se casou novinha, né? Com 20 anos, é isso? 18 anos. Com 18 anos. E ele com 20, tá certo? Isso. Ele tinha 20. 18 anos, você encantada por aquele cantor de baile, né? Quem que não gosta lindo, dos olhos verdes, Nossa, cantor, quer mais o quê, né? Nossa, falei, encontrei meu príncipe encantado. Mas não foi bem assim. Não foi fácil, não. Quando é que você percebeu que realmente o casamento estava correndo um risco e você, novinha, né? Com 18 anos, de repente tendo que administrar uma situação como essa? Como é que foi isso aí? A minha história começou assim com o Marcos. Eu tive uma vida bem difícil, familiar, de muita pobreza, de muito sofrimento, de um relacionamento muito insustentável com meu pai, um problema muito grande dentro da minha família. Então, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, eu tinha uma tristeza muito grande. E, na minha cabeça, eu achava que eu ia encontrar felicidade quando eu me casasse, quando eu encontrasse uma pessoa, porque eu queria, de todas as formas, sair de casa. Sair daquela situação. Exatamente. Eu queria sair de casa. Não importava com quem, mas eu queria sair de casa. Então, o Marco apareceu e eu falei, vai ser com ele que eu vou sair. Minha chance. É a minha chance. E sair de casa. Barco furado. Não que não tinha sentimento, né? A gente se gostava, a gente se amava, mas a gente não tinha maturidade ainda para um casamento, né? Mas aconteceu e eu glorifico a Deus hoje por isso, porque Deus precisou de tudo isso para me curar de muitas coisas e também para fazer toda a transformação na vida dele. E nós namoramos muito pouco, 1 ano e meio, naquele anseio que eu queria sair de casa, e nos casamos e pouco tempo, meses assim depois, eu já percebi que eu tinha saído de um problema e tinha encontrado um outro um pouco pior, né? Eu tinha deixado um problema em casa e tinha encontrado um outro um pouco pior. Né, Fá? A gente ri hoje porque, graças a Deus, vocês superaram, né? Sim. Mas quantos casamentos... Eu também me casei muito cedo, mas, graças a Deus, foi em outro contexto, mas também cedo. Talvez a minha sorte, digamos assim, né? A palavra sorte não é a melhor palavra para definir isso, porém, com 20 anos, com 22 anos, que foi a idade que eu me casei, 22 para 23, a gente realmente não está preparado para grandes problemas. Responsabilidades, né? Grandes Problemas. responsabilidades, né? E mesmo que as pessoas, não, mas hoje a juventude, não, mas hoje é pior, porque antigamente a gente trabalhava mais cedo,
a gente começava as coisas mais cedo, a gente tinha uma dureza de vida muito maior, né? Então a gente estava mais preparado até mesmo que essa geração agora, que passa 24 horas no celular, que não desenvolve relacionamentos mais quentes, né? A não ser virtuais. Mas então você saiu de uma situação achando que estava encontrando a solução da sua vida, ou seja, sair de casa, sair do problema, e encontra o problema realmente ainda maior, porque agora não era o teu pai, agora era o teu marido vivendo uma situação mais difícil. Mas você participava de igreja, você tinha uma noção de igreja, como é que era? Então, quando eu conheci o Marcos, na verdade eu fui criada na igreja católica, mas aquele católico assim, light, né? Fiz primeira Eucaristia, todo o procedimento, batizado e tudo mais, mas ia na missa assim, muito de vez em quando mesmo. Quando eu conheci o Marcos, eu estava assim, me recuperando de uma depressão profunda. Eu estava aos 15, 16 anos quando a gente se conheceu, e eu tinha acabado de conhecer o grupo de oração, né? Eu tinha acabado de ser apresentada a Deus, assim, tinha tido um impacto muito profundo com Deus, num grupo de oração que eu nunca tinha ouvido falar, e foi lá que eu me encontrei com Deus, depois de uma estrada de espiritismo, de muito sofrimento, de tentativa de suicídio, as consequências da depressão, né? Então fui parar num grupo de oração, ali me apaixonei por Jesus, comecei a caminhar, e logo em seguida apareceu o Marcos. Aí a gente logo pensa, nossa, foi Deus que preparou. Tá vendo? Bastou rezar que apareceu. Foi só ir para o grupo de oração e Deus já abriu a porta, né? Então eu entrei de cabeça e falei, é com ele mesmo que eu vou casar, né? Mas já no namoro, né, o Marcos já apresentava ser uma pessoa difícil, um temperamento muito forte, ele já bebia, mas assim, você nunca consegue imaginar o tamanho, né, a proporção do problema. E você acha, não, isso vai passar, e nos casamos, mas ao contrário disso, né, de passar, aquilo foi só evoluindo. Então, meses depois do casamento, assim, a gente já estava num caos, assim, eu já estava no meio de um bombardeio muito grande, que eu não tinha como voltar atrás, né, porque o nosso casamento foi assim, até porque a minha mãe, os meus pais até enxergavam isso, né, e falavam, isso é uma loucura, né, já em pouco tempo já percebeu que era uma furada, né, e aí eles falavam assim, você veja bem, se você é isso que você quer, e não volte para casa. Então assim, eles foram muito enérgicos nisso, mas eu já estava em Deus, e isso também me incomodava, porque eu já estava tendo conhecimento do valor do matrimônio, eu me casei na igreja, eu me casei com a minha própria vontade, eu não fui forçada. Então, eu precisava levar adiante esse casamento, custasse o que custar. Então, eu precisava suportar, porque eu não podia voltar atrás. E eu já tinha tido essa experiência com Deus. Então, Deus falava e incomodava o tempo todo no meu coração, que isso era uma responsabilidade muito séria. Então, quando o meu humano não suportava, o meu humano dizia que não dava mais, que isso não era possível, que era muita humilhação, Deus dizia, é possível. Vamos tentar entender um pouquinho a cabeça do homem agora, né? Veja bem, meses depois de um casamento precoce, né? Ela com 18 anos, ele com 20, ele cantor de banda de rock, banda de baile, barzinho. Meses depois, a situação já era clara, vai ser difícil. E isso durou 10 anos. Né? 10 anos. Ô Marcos, quando você, mesmo no meio da sua loucura, da sua balada, Sim, dos seus erros, percebia que em casa tinha uma esposa que amava você, que queria o seu bem. Como é que isso acontecia dentro de você? Né? Tinha uma crise de assim, puxa vida, estou pisando na bola, mas eu não consigo. Como é que funcionava a tua cabeça nessa época? sim, é aquilo que nós comentamos no primeiro bloco, né? Quando a ação de Deus ela ia acontecer na minha vida, eu mesmo bloqueava. Eu tinha remorso, eu via que eu fazia ela sofrer, eu via que depois na época já tinha o nosso filho, né, o nosso filho Mateus. Eu fazia o meu filho sofrer também, porque ele via tudo aquilo. Mas quando as coisas ia para acontecer, quando a graça de Deus ia entrar na minha vida, eu bloqueava. Eu tinha consciência de que o que eu fazia estava mal,
do que eu fazia não estava errado, não estava certo, de que eu tinha que mudar o meu comportamento, mas eu bloqueava. Os amigos, Sim. eles forçavam a barra para o erro, o meio que você vivia facilitava? Não, muito pelo contrário, muitos iam contra. Ah, você tinha conselho de falar, para com isso? Sim, sim, muitos iam contra. Muitos falavam para mim, porque não somente eu era casado, né? Tinha mais pessoas casadas também, e eles gostavam muito de mim, a gente dava muito bem, musicalmente também, a gente estava muito bem entrosado, então eles sabiam que corriam um sério risco também de se dissipar tudo, né? Se um saísse da banda e tal. Então a gente tinha um convívio muito legal. Então eles chegavam em mim e falavam, cara, você não pode fazer isso, você é casado e tal. Mas era o primeiro gole, cara. Tomava o primeiro gole, aí abria a porteira. Aí saía o juízo, saía tudo. Deus me livrou de 2 mortes assim, né? Eu, chapado, um dia catei meu carro, bati num poste, o motor só saiu, faltou sair no porta-mala, para você ter uma ideia. Não aconteceu nada comigo. E uma outra vez de moto, trombei num cavalo. Não aconteceu nada comigo. E o cavalo? O cavalo saiu correndo. O cavalo saiu correndo. Não aconteceu nada. Olha o livramento que Deus dava. E a cada dia livrando, a cada dia livrando. E quando eu caía em si, eu pegava o carro, eu pegava lá, nós temos a Marechal Rondon, que é um retão, uma rodovia dupla. Eu dava 200, 220 no carro. Depois, no outro dia, eu pensava, falava, nossa, o que eu fiz? Não, eu estou errado. Não, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Mas saía, pegava o primeiro gole, toma, aí eu mudava mesmo minha vida, para pior. Cada vez para pior. O que é o seu primeiro gole? Né? Pode ser uma dose de uísque, pode ser uma latinha de cerveja, pode ser um cigarro de maconha, pode ser uma mentira, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa. Tem algumas situações, lugares, pessoas ou vícios que dá aquele start, né? É como se você chegasse no interruptor daquela lâmpada que tem na tua casa e apertasse, acendesse ou apagasse, né? Então, existe um gatilho, existe um interruptor que você aperta na sua vida que desencadeia uma série de situações, uma série de problemas, e que você tem que ficar muito atento com isso. E cada um de nós temos uma fraqueza, né? Uns são mais fracos na área da sexualidade, outros são mais frágeis na área, sei lá, do poder, do dinheiro, da corrupção, do conforto. Cada um de nós temos um grau de fraqueza, né? De uma promiscuidade, de uma sexualidade totalmente desregrada. Cada um de nós temos esse gatilho que, uma vez apertado, a gente desbanda mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado. Detecte que gatilho é esse, que interruptor é esse, para que essas outras coisas não se desencadeiem na sua vida. Marli, mas quando esse esposo chegava em casa depois de bater a moto, depois de bater o carro, ou depois de viver uma situação que você ficava sabendo, você é uma mulher, né? O coração de mulher tem uma capacidade de amar e uma capacidade de sofrer muito grande, maior que nós, inclusive. Como é que você recebia essas notícias? Ou como é que você recebeu essas notícias ao longo de 10 anos? A forma de receber a notícia é como qualquer outra mulher. É muita dor, muita lágrima, muito choro mesmo. E eu falava, não, agora é a gota d'água, eu não vou aguentar. Então, era sempre assim, era um dia de cada vez. Então, cada dia, cada coisa nova que acontecia, eu humanamente falava, eu não vou mais suportar. Mas algo me impulsionava, porque eu já estava tendo ali uma caminhada, eu já estava servindo a Deus no grupo de oração, uma experiência com Deus. Toda semana, todos os dias eu tinha compromisso na igreja. Todos os dias da semana. E chegava aos finais de semana, eu ia para a vigília, e o Marco ia para a balada, ia para o mundo, ia tocar, ia para o prostíbulo, e eu ia para as vigílias. Eu passei muito tempo da minha vida buscando a Deus nas vigílias. Lá na minha cidade tinha um povo muito doido naquela época, assim, que a gente passava final de semana no meio do mato, em vigília. E foi essas vigílias que Deus falou muito comigo. Foram nessas vigílias
E foi em uma dessas vigílias que Deus falou a primeira vez, quando eu fui para essa vigília, que foi no dia que ele se acidentou no cavalo, totalmente embriagado. E ele ficou em casa, eu fui para a vigília, ele ficou lá em casa todo meio que arrebentado lá, e eu fui para a vigília. E lá uma pessoa falou assim: Marli, no auge da vigília, 3 horas da manhã, e aquele chororô, né, eu chorava e todos choravam junto, e um irmão falou assim... E você grávida, né? Grávida. Nessa época eu estava grávida do nosso primeiro filho, de 8 meses. Eu estava grávida de 8 meses, e o irmão falou assim: Marli, eu vou falar uma coisa para você que nem eu... Olha a fé desse irmão. Nem eu acredito, mas eu vou falar porque Deus está mandando. Eu falei: pode falar, irmão. E a lágrima caindo. E ele falou assim: Deus está mandando eu te falar que você e o Marco vão fazer ainda juntos um trabalho de evangelização. E esse filho que você espera vai ser o canal da graça para a restituição do seu casamento. Nossa, aquilo meu coração se encheu de alegria. Eu falei: glória a Deus. Porque eu estava grávida de 8 meses, faltava tão pouco para a criança nascer, né? E eu falei: meu Deus, glória a Deus. Eu saí dali feliz da vida, fui para casa feliz, que eu estava certa de que logo chegaria a bênção. E o Mateus nasceu e nada mudou ali por enquanto, e continuou a mesma situação. E cada dia uma amante nova, cada dia uma bebedeira mais intensa, cada dia um acidente novo. Foram 3 acidentes, né? 3 acidentes, cada dia uma coisa nova. Você podia gravar aquele filme, fazer um Duro de Matar, né? Verdade. Bruce Willis, pode aposentar, que agora eu vou assumir o seu papel. E eu levantava do acidente e falava: quem bateu? O carro não sobrava nada, mas ele intacto. Gente, a gente brinca hoje, é claro, é uma brincadeira sadia, a gente ri, porque quando Deus vem, Deus cura, e a gente podia rir, com certeza. A Marli não teve motivos nenhum para rir, enquanto estava vivendo aquela situação, nem a Marli, nem o Marcos, e a gente percebe a vida se esvaindo, né, pelos vãos dos dedos, como a gente às vezes quer segurar a água, e não dá para segurar a água vai se esvair pelos vãos dos nossos dedos, e muitas vezes o nosso casamento está indo assim, né? Você sente que está perdendo, mas é essa hora que você não pode desanimar, que você não pode se entregar, que você precisa buscar a Deus, porque a solução está ali, está quase. Veja, aquela pessoa profetizou na vida da Marli: vai dar certo, seu marido ainda vai estar evangelizando com você. Hoje, ouvir essas palavras e acreditar nelas é fácil, tá? O fato é que os dois estão aqui no programa para testemunhar, mas imagina ouvir isso no momento em que está vivendo aquela situação. Mas aí que a gente vê a fé, né? Definição de fé na Bíblia, Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. O que é fundamento? É base, alicerce. E o alicerce você não vê. O alicerce de uma casa ninguém vê, de um prédio, desse lugar onde nós estamos, ninguém vê o alicerce. Mas ele é a base para a esperança. O que vemos são as esperanças uns dos outros. Você tinha muita esperança, né, Marli? Esperança do marido parar de trair, tinha parar de mesmo. beber, cantar na igreja, tocar na igreja. Era cantar meu na sonho. igreja. Era meu sonho ver esse homem assim, com o microfone na mão, podendo cantar na igreja. Eu via tantos maridos sendo restaurados, eu via casais participando da igreja, eu sonhava com aquilo, né? E eu falei: eu não vou desistir disso. Então eu insistia. O meu físico não estava aguentando, mas o espírito que me conduzia é que me levava adiante. E seus pais, por exemplo, ele lá no comecinho, ou seja, veja bem, com 18 anos ela se casou, com 28 anos o bendito aqui acordou para a vida, ou seja, foram 10 anos. E seus pais? Tipo então, assim, tá vendo? O que aconteceu foi o seguinte: eu acabei vivendo esses 10 anos na solidão, minha família me abandonou. Eu vivi, por isso que a profecia dizia: este filho vai ser o canal da graça. Minha própria família, né, Marli? As minhas irmãs chegavam nela e falavam para ela: Marli, meu irmão não tem jeito, larga dele.
Ele não tem jeito. Você se propõe a viver uma vida dessa, larga dele. As minhas próprias irmãs diziam para ela. Então, quando o Senhor disse que o Mateus ia ser o canal da graça, é porque ele ia ser o meu sustento. Eu não tinha mais ninguém. Então, a minha família não frequentava a minha casa, porque eles não se conformavam. Eles eram indignados de eu me prestar aquele papel, aquela humilhação que eu passava, né? Porque quando o Marcos chegava em casa embriagado, não era só a embriaguez de bater carro, de bater moto. Não, ele chegava em casa, ele queria me matar, né? Ele queria pôr fogo na casa. Então teve vezes assim de eu ter que mandar o meu filho pequenininho, assim, 2 aninhos, 3 aninhos, e brincar na casa do vizinho, que eu percebia que a coisa ia ficar feia, né? E a gente entrar em discussão, em briga e tal, e eu ter que me trancar no banheiro, né? Esse foi um caso assim que aquele dia eu falei, de hoje eu não passo, né? Mas me tranquei no banheiro porque ele queria me matar mesmo, e eu ajoelhei ali dentro do banheiro e ele ficou assim dando volta em volta da casa com álcool e fósforo para pôr fogo na casa mesmo. Então, eu ajoelhei ali dentro do banheiro e comecei a orar. Eu falei, Senhor, a minha vida pertence a Ti. E o Senhor prometeu, não foi isso que o Senhor me prometeu. O Senhor não prometeu que eu iria acabar assim, que a minha família iria acabar assim. O Senhor prometeu que nós iríamos anunciar, que nós iríamos juntos fazer um trabalho de evangelização. E isso ainda não aconteceu. E eu orando, e ele gritando, eu vou te matar, e dando volta na casa com aquele álcool. E de repente tudo silenciou, e eu fiquei esperando ali um pouco para ver o que tinha acontecido. Tudo quietinho, eu abri a porta do banheiro bem devagar, fui saindo. Quando eu vi, ele estava assim deitado, eu só vi os pés dele. Ele tentou deitar numa cama, mas não deu conta. Ele caiu ali mesmo, deitou no chão e já estava roncando. E ali ele apagou, dormiu. E eu falei, graças a Deus, o Senhor me livrou mais uma vez. E no outro dia, quem acordava era o Marcos violento ou o Marcos bom caráter, amigo? Quem acordava no outro dia? Marcos bom caráter, amigo, arrependido, sempre pedia perdão, chorava, ajoelhava. Mas é assim, Dunga, eu vejo, as pessoas às vezes pegam uma pessoa viciada como um qualquer, mas não é. Essa pessoa é uma pessoa doente. Ela é uma pessoa que ela tem que ter alguém ali para estender a mão para ela. Porque imagina, minha vida do jeito que estava, se ao invés da minha esposa lutar por mim, lutar pelo nosso casamento, e não estender a mão por mim, não ter misericórdia, o que seria de mim hoje? Eu não estaria aqui, contando meu testemunho. Não só aqui, mas eu não estaria mais nesse plano aqui de Deus, nessa terra, porque a minha vida era para ser uma total catástrofe, se eu não tivesse alguém para me estender a mão, né? Então a pessoa viciada, a pessoa que ela tem um vício, ela não é simplesmente um sem vergonha, ela não é simplesmente um mau caráter. Quantos pais de família, eu fazia tudo que eu fazia, mas na segunda-feira eu estava no meu emprego, eu trabalhava, tocava, mas eu estava no meu emprego, eu pagava minhas contas no mês, né? Eu não era um mau caráter. Era um vício. Era um vício. Que precisava ser vencido. Ele era um escravo, era uma vítima. Era isso que o Senhor me falava todas as vezes que eu me colocava diante de Deus e falava, eu vou desistir. E o Senhor falava, não faça isso. Ele precisa de você. Se você o deixar, quem vai fazer por ele? Né? Então, o Senhor me ensinava a ver ele como uma vítima, que ele estava sendo escravizado, que ele precisava da minha ajuda. Por mais que me doía, eu precisava sair de mim, esquecer de mim para poder lutar por ele. E nisso eu tive a grande força, o grande apoio do meu filho, que era apenas uma criança, assim, com 3 aninhos. O meu filho orava comigo, chorava comigo e falava, mamãe, não chora, o papai vai sarar. Então, ele foi o meu companheiro, assim como o Senhor profetizou. E foi através dele que muita coisa aconteceu, que depois eu vou te falar. Bom, você deve estar perguntando em casa, né? Mas quando é que esse negócio começou a melhorar? Né? Porque, puxa vida, 10 anos... Nunca melhora? Nunca melhora, como é que é, né? Mas calma, depois do intervalo, no último bloco do programa, a Marli vai começar a falar para nós, o Marcos vai começar a falar para nós, como é que a coisa mudou, né? Como é que tudo isso teve o seu recomeço, né? Eu recapitulo para você.
Ele tinha 20 anos, ela tinha 18, quando se casaram. Marli tinha uma situação difícil na própria casa, pensava que saindo de casa, casando, saindo de casa, seria a solução dos problemas dela, mas não sabia que acabou enfrentando 10 anos de um problema ainda maior, que agora era o próprio esposo, o filho pequeno. Quando nós olhamos um quadro como esse, nós ficamos imaginando assim, não dá mais, não tem condições. Mas tem. Deus tem algo muito legal para nós. Por isso que a gente vai para o intervalo agora cantando uma música que chama-se Vou Confiar. Dá um sol aí, por favor. Vou confiar. Não desanima, não. Nesse momento já do programa, estamos nos aproximando, mas bloco ainda, mas talvez você precise voltar a confiar em Deus. Você já confiou em tanta gente, né? Mas você precisa voltar a confiar em Deus. Entregar a Ele as rédeas da tua vida. Tá bom? Então eu canto essa música para você dar uma meditada. E depois do intervalo a gente vem com o final da história. Tá bom? Essa música eu ofereço para você que está sofrendo. Para você que precisa tomar uma decisão. Para você que precisa suportar. Para você. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Não desanime, não. Acende uma esperança. Volte a confiar. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho. Gente. Bom, vamos lá. Marli, quem está em casa deve estar doido para saber quando é que o Marcos começou a mudar, né? Como é que foi? Quando você percebeu, o que aconteceu para o Marcos sair desses 10 anos de adultério, bebedeira, acidente de carro, enfim. De deixar ela na porta da igreja esperando, que no meu casamento foi ela que me esperou. Olha só, hein? Porque eu estava com meu padrinho, eu esqueci do meu casamento. Nós casamos 11h30 no cartório e já íamos casados de noivo no cartório e íamos para a igreja casar. E casamos no cartório e ele falou, bom, a noiva vai para um lado, o noivo vai para o outro. Ele falou, vamos lá em casa e a gente fica conversando lá, meio-dia a gente desce. E ele colocou um copão duplo de uísque com gelo e nós estávamos
tomando, eu sentado na cadeira bem tranquilo, ele olhou no relógio e falou, cara, 12h15, não era meio-dia teu casamento? Eu falei, pô, rapaz, é verdade, vamos casar, vamos embora, sabe? E saímos no pinote para o casamento. Quer dizer, olha, se não tivesse dado certo, a Marli teria toda a razão de pedir à igreja para reavaliar esse matrimônio, né? Ela teria, mas ela insistiu, porque amava, porque acreditava, porque confiava, e chegou uma hora que a coisa começou a dar certo. Conta para nós, Marli, quando que você percebeu que a esperança começou a se tornar realidade? Então, tudo começou quando o Mateus, nosso filho mais velho, que ele pegou uma idade de 3 anos e ele começou a orar junto comigo. Então, quando eu me trancava no quarto, que eu chorava, que eu estava lá de joelhos, debruçada na Bíblia, orando, e depois de uns 3 anos de idade, ele começou a fazer isso junto comigo. E ele começou a se interessar muito por isso. Então, ele chorava comigo. E, uma certa vez, eu levei um espanto muito grande, assim, ele estava com 5 anos, e eu estava no quarto, chorando muito, tinha acontecido muita coisa naquela semana, e eu debruçada sobre a Bíblia, chorando e dizendo para Deus que eu não aguentava mais, que eu ia desistir, que o meu físico não aguentava mais, né? Para você ter uma ideia, eu era 20 quilos mais magra, eu não sou, eu sou magra, né? Mas eu era 20 quilos mais magra, de tanta assim, tristeza, luta. Então, e nessa noite eu chorando, e o Mateus chorando comigo, e de repente eu silenciei, assim, eu só ficava soluçando, e ele disse assim para mim, para minha surpresa, ele tinha 5 anos, ele não ia à escola, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, e ele disse assim para mim, mamãe, o Papai do Céu está mandando você abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Seu filho de 3 anos. Isso, nessa fase ele estava com 5 anos. 5 anos. Mas ele nem sabia, o maior espanto para mim foi ele falar a citação bíblica. Ele não ia para a escola, ele só ia ele foi criado no grupo de oração, então ele ouvia. Então, eu vi Deus usando dele ali naquela hora para mais uma vez me chacoalhar, me chamar a atenção e falar, aguenta firme que vai dar certo. E ali eu ganhei uma força muito grande nesse episódio. E ali foi só aumentando a nossa unidade, a nossa cumplicidade, eu com meu filho. Até que chegou ao ponto que ele estava com 7 anos de idade, e para variar aquela luta, e tinha acontecido muita coisa numa determinada semana, a gente estava falando de separação novamente, ele estava falando de ir embora, que ele era infeliz, e eu propus assim para o Mateus, falei, filho, vamos fazer uma corrente de oração para o papai? Expliquei para ele o que era, vamos fazer 7 dias de oração por libertação, eu tinha uns livros de libertação, eu já estava no Ministério de Cura e Libertação, expliquei para ele, falei, vamos jejuar também pelo papai, expliquei para ele o que era um jejum, e ele aceitou assim no ato, né? E nós fazermos sacrifício pelo papai e tal, e aí eu perguntei para ele, o que você poderia ofertar pela restauração do seu pai? E assim, para minha surpresa, ele estava com 7 anos, e ele tomava leite naqueles copinhos de furinho, sabe? E não tomava mais na mamadeira, mas ele chamava aquele copinho que ele tomava o leitinho dele todos os dias, ele chamava de tetê. E ele falou assim, eu vou deixar de tomar o meu tetê para o papai ficar curado. E ali nós fizemos 7 dias de oração por cura e libertação. E nós jejuamos esses 7 dias, e ele abriu mão durante 7 dias do leitinho dele. E naquela semana, eu não percebi nada, eu não vi que estava acontecendo alguma coisa, mas algo começou a acontecer. E aí ele sabe contar bem essa parte. Manda aí, Marcos, o que aconteceu? Na citação da Bíblia ainda vai nos dizer da ressurreição de Lázaro, né? No qual a Marli não concluiu, no qual o Mateus sentiu. Mas nessa semana, eu comecei a sentir algo diferente em mim. Eu comecei a ver comigo que eu estava ficando louco, porque eu já não estava mais me encantando com aquela vida que eu estava levando.
Eu jamais andaria com a camiseta escrita Jesus, eu jamais andaria com um crucifixo no pescoço, eu jamais falaria o nome de Jesus porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. E fui criado, como no início nós dizemos, né, no berço evangélico. Então eu tinha vergonha de tudo isso. E eu não me via ouvindo hinos que falavam de Deus, eu não ouvia, e meu coração começou a pedir isso. Eu não queria mais estar ouvindo o que eu ouvia antes. Eu queria só estar ouvindo as músicas. Eu aproveitava que ela não estava em casa, aí eu pegava CDs e colocava, ficava ouvindo, ali eu chorava, e não entendia o que estava acontecendo. CD do Dunga. CD do Dunga, a transfiguração, restauração, foi um grande marco na minha vida, um grande hino, né, na minha vida. É uma das músicas que eu toco até hoje com muito prazer nos encontros onde eu toco, porque é uma música que acompanhou a minha conversão, o que eu ouvia, tantas vezes eu chorei ouvindo essa música, sabe? Porque aquilo falava muito fundo no meu coração, e eu me vi totalmente um cara adverso daquilo que eu vivia. Eu vivia prostituição, eu vivia isso, e eu comecei a passar vergonha, a sentir vergonha daquilo que eu vivia, a ver o homem velho que eu era e o homem novo que eu podia transformar. E nesse episódio que a Marli falou que ela ficou trancada 7 dias no quarto, todas as noites, orando com o Mateus, e eu me lembro que eu me incomodava e perguntava assim para mim, o que ela está fazendo, o que ela está fazendo? Quando chegou no 7º dia, aí caiu mesmo a muralha. Aí eu me lembro que eu trabalhava, eu chegava mais cedo que ela, e naquela tarde eu sentei no degrau assim da cozinha de casa, numa casa que nós morávamos, e comecei a chorar, que eu não sabia de onde que vinha essa lágrima, mas chorava, e eu me lembro que ela chegou, ela abriu o portão, e ela me viu chorando, ela falou, nossa, aconteceu algo, alguém morreu, o Marco chorando, era coisa inédita, e eu chorando, ela perguntava o que era, eu soluço, não sabia falar o que era. Eu só me lembro que eu olhei para ela e perguntei para ela assim, hoje tem grupo de oração? Ela falou, tem. Aí eu falei para ela assim, então hoje eu quero ir para o grupo de oração. Eu quero ir para o grupo com você. Fui para o grupo, vi o Ministério de Música tocando. Quando a gente chegou em casa, eu falei para ela, o que eu tenho que fazer para tocar no Ministério de Música na igreja? Ela falou assim, você tem que procurar o coordenador da cidade, tem que conversar com ele vai te passar todos os passos a fazer. Eu quero ser, o que eu faço para ser pregador? Eu quero ser pregador também, sabe? Já queria ser tudo de uma vez, hein? Eu falei, você de Jericó abençoado, hein? TT, né? TT, temos que comportar como criança para herdar o reino do céu. Jesus já diz isso, né? Vai medir o quanto é o TT, né? Então. O que significa deixar de tomar um TT para o pai, né? E detalhe, né, assim, o Marcos passou 10 anos que a gente viveu junto, ele passou 10 anos falando assim para mim, quando eu falava para ele, vamos para a igreja, nossa vida vai mudar, vamos lá no grupo de oração, você vai gostar. E ele passou esses 10 anos falando assim para mim, quando eu fazia esse convite para ele, assim, com a maior docilidade, né, e ele dava aquele berrão assim, falava assim, se um dia eu for para alguma igreja, eu vou para qualquer uma, menos para a sua. Porque ele foi criado na igreja evangélica, né? Então, assim, ele aceitava qualquer coisa, ele era capaz de aceitar qualquer coisa, menos a igreja católica, apostólica, romana. Então, assim, esse foi uma das maiores vitórias também na vinda do Marco para a igreja, o apaixonamento. Então, hoje, ele compra uma briga para defender essa igreja, para defender a mãe. Então, assim, uma vitória muito grande. Eu vejo que Deus não faz nada pela metade. Deus não ia trazer ele para a igreja para simplesmente ser mais um. É o que ele costuma pregar sempre, né? Para ser mais um. Não, trazer ele para fazer a diferença, para ser verdadeiramente católico, apostólico, romano. E você foi chegando e foi encontrando o seu lugar. Sim. Eu cheguei, comecei a tocar no grupo de oração e a minha vontade era tocar encontro. Porque eu queria algo mais, eu queria me enveredar mais na igreja, eu queria cada dia mais. E o interessante, que quando eu participava das bandas do mundo, eu não tocava. Sempre tive um ouvido muito bom, mas eu não tocava nada, nenhum instrumento. E os colegas meus brigavam comigo, falavam, pô cara, você canta bem, você entende música, tudo, você vai pegar um instrumento. Eu falei, ó cara, se quiser que eu participe da tua banda, é só cantando, eu não gosto de tocar. E quando eu vim para a igreja, no encontro de homens, eu vi um colega meu tocando, eu falei, pô, eu tenho que aprender a tocar agora. Porque, eu não sei o porquê, mas eu tenho que aprender.
E assim, no estalo, eu já estava com meu violão tocando, eu falei, eu tenho que tocar no grupo de oração. E comecei a tocar no grupo de oração, tenho que tocar em retiro, comecei a tocar em retiro, e o negócio foi se aprofundando, cada dia mais. E aí eu senti grande vontade de ser pregador. Aí eu cheguei na Maria e falei para ela, o que eu faço para ser pregador? Ela falou, você tem que fazer uma preparação, tem que fazer 6 meses de... Mas o curso já estava andando. E eu liguei para o coordenador na época de pregação da minha cidade e falei para ele, olha, eu queria participar do grupo de pregação. Ele falou, você pode vir, só que eu não vou poder te liberar para pregar, porque você não vai alcançar os passos que tem. Mas vem conhecer. Eu falei, tudo bem, eu vou começar a conhecer. Se eu não me der, é porque não é meu chamado. Com 20 dias que eu estava na preparação, ele olhou para mim e falou, daqui 15 dias você prepara a sua pregação que você vai pregar. Aí eu falei para ele, mas você falou para mim que eu não ia pregar? Não, você vai. Dunga, peguei minha Bíblia, comecei a ler, comecei a jejuar, comecei a orar. Porque eu vim para a igreja, vim muito louco, sabe? Um dia eu fiz um jejum de 40 dias. 12 horas de jejum por dia. Chegou a dar ferida na boca, resistência baixa. E a minha esposa, Marcos, está ficando louco. Eu falei, não sei, se eu estou ficando louco, ainda bem que é louco por uma causa boa. Antigamente ficava louco por uma causa ruim, né? Estou ficando louco por uma causa boa. Cara, eu fiz uma pregação que ele olhou para mim e falou, cara, se você não estiver preparado, não tem quem está preparado, não pode pregar, sabe? E já saí dali, já na metade do curso, entrando e já saindo pregando por aí, já, né, descendo a glória de Deus na terra, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? Então, a palavra de Deus é certa, cara. Você se entregou, você confiou, foi fiel a Deus, não importa, passado, é vírgula para trás, da vírgula para frente, uma nova vida. O que você via, seu marido, de repente, tomando a frente? Porque o homem é assim, né? Ele começa e aí parece que engrena uma quinta. Então, eu vou ser bem sincera, assim, eu me assustei muito, porque a gente fantasia na cabeça como é que vai ser, e foi tudo diferente do que eu imaginava. Deus fez assim completamente diferente, eu não esperava que fosse com tanta intensidade, tão rápido, e naquele dia que ele foi para o grupo de oração, foi o último dia que ele bebeu na vida dele, hoje totalmente limpo mesmo, nunca mais ele relou álcool na boca dele. O grupo de oração foi numa quarta-feira, no sábado ele convocou uma reunião com a banda, ele foi lá, entregou tudo, abandonou tudo, entregou o cargo dele de vocalista da banda e falou, agora a minha vida, a minha voz é para Deus. E dali por diante só para Deus, e hoje só cantando para Deus, graças a Deus. Tá agora aqui, tá aqui Deus deu a graça de gravar um CD. Olha que legal, gente. Dá um close aqui. Pode ser, qual câmera? Aqui? Tá aqui, olha. Marcos Campos e o nome do CD, Espera. Por que será, né? Por que será? Por que será que o seu nome do CD é Espera? Puxa vida. Olha, Deus tem suas preferências, né? Mas não que Deus tenha assim, eu investi mais nesse, menos nesse, eu quero esse. Não, as preferências de Deus são aqueles que precisam mais da sua misericórdia. Porque quem tem muitos filhos sabe que aquele filho se formou em advocacia, outro é engenheiro civil, o outro é professor, o outro é um pedreiro, o outro ainda está estudando, e tem aquele um que está bem longe, que está na droga, prostituição, que está na tristeza, enfim. E é claro que o pai e a mãe vai dedicar uma porção maior de atenção e de amor por aquele filho que ainda não está dando certo na vida. Então, a preferência é nesse sentido. Deus tem as suas preferências. Ele opta por derramar um pouco mais, uma dose a mais da sua misericórdia sobre aquele filho que está longe. A parábola mesmo já nos disse, ele deixa as 99 ovelhas ali no redil e vai ao encontro, vai à procura daquela que se perdeu. Ou seja, ele vai gastar um pouco mais do tempo dele com aquela que está perdida. E interessante, por aquilo que a gente vê, quantos de nós que realmente estávamos perdidos e depois que encontramos a Deus, nós dedicamos de uma maneira muito especial, e aí caímos nessa outra palavra, onde abundou o pecado, ali, naquela mesma situação, naquela mesma pessoa, superabundou a graça de Deus. É o que vocês vivem hoje, né? Hoje vocês dão encontro para casais, pregam, você Sim. canta, está aqui o CD,
Marcos Campos, Espera. As músicas são suas? São 13 músicas, todas músicas minhas. Só a música Minha Família Será Santa, que é letra da Marli. Então, um CD totalmente autoral, com os arranjos Letra da Marli? Minha Família Será Santa. A letra, ela compôs, né? Minha Família Será Santa. Eu coloquei melodia, harmonia. Então, um CD totalmente autoral. Gravado pela Heavis Music, né, do Jackson. Jackson de Paula. Legal. Um abraço ao Jackson. Grande, já esteve aqui. Já esteve aqui. Eu vi o testemunho dele, tremendo também. É um cara também, história de vida fantástica. Superação maravilhosa. Sim. Rapaz, que bacana. Como é que eu faço para encontrar esse CD? Onde é que eu encontro? Esse CD você pode estar encontrando na loja da Heavis Music, www.lojaheavismusic.com.br, ou pode estar entrando direto ao meu site também, que é www.marcoscampos.net.br. Tem ali uma tarjetinha ali que você pode estar clicando no comprar, você já vai entrar direto na loja também da Heavis Music. Que também por aí também eu consigo trazer vocês dois na minha cidade. Exato. Você pode estar ligando lá para o Jackson, né? Código da área dele é 13. Fiz até uma colinha aqui que eu nunca decorei o telefone dele. É 13 3479 3225. 13 3479 3225. Gente, é assim que Deus dá a resposta ao mundo. Para que tudo isso acontecesse, foi necessário a paciência da Marli, confiança, a esperança, a fé. Ela encontrou no seu filho, mas hoje são 2 filhos, né? Temos 3 hoje. Filhos. Na verdade, 3 filhos. 4. Um foi aborto, né, espontâneo, mas nós contamos como nosso Tá filho no céu, também, tá sim, no céu. que está no céu. E nós temos o Mateus, vai fazer 16 anos, 15 anos. Nós temos a Nicole, de 5 anos, e o Felipe, de 2 anos e meio. Beleza. Eu te encontrei. Olha, a paciência da Marli, a unidade dela com o Mateus, que tinha 7 anos, quando fez um jejum de 7 dias, no Cerco de Jericó, que deixou de tomar o TT. Imagina uma criança de 7 anos, que vê o pai e a mãe brigando, o pai bêbado, né? Com toda aquela criança de 7 anos já tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. E ele então decide entregar o TT. Então, eu não vou tomar o TT. Você imagina o que isso causa no coração de Deus? Deus vendo isso, a mãe e o filho trancados num quarto, rezando pelo pai, pelo esposo, e de repente, depois de 7 dias, o Marcos não consegue explicar de onde estava vindo aquele sentimento novo, aquele sentimento de querer mudar de vida. Isso é milagre. Você talvez considere milagre a cura de um câncer, de uma AIDS. Talvez você não considere conversão milagre. Mas para mim, a conversão é o maior de todos os milagres. Claro que a gente fica assim, espantado quando uma pessoa com diagnóstico de câncer, diagnóstico de AIDS, diagnóstico de qualquer outra doença muito grave, como Alzheimer, de repente você percebe que aquela pessoa foi curada. Nossa, glória a Deus. E é lindo quando isso acontece. Mas o testemunho de uma conversão também é classificado como milagre. Isso é milagre. É milagre, é impossível. E de repente, pela oração de uma mãe, de uma esposa, e um filhinho de 7 anos, o poder da oração ali naquele quarto, com as portas trancadas, fechadas, estão reclusos ali, rezando. De repente, lá no coração do pai, do Marcos, acontece essa transformação. Não é lindo isso? Eu tenho certeza que esse produto aqui, esse CD do Marcos, ele é a materialização desses 10 anos de esperança, de espera da Marli, né? Ela soube esperar. Ela soube esperar. E tem muitas pessoas que desistem muito fácil, muito rápido. Ah, não, vou sair de casa, vou embora, acabou o casamento. E os filhos? Ah, não dá.
Claro que tem situações que são realmente insustentáveis. E a gente até entende quando uma pessoa não suporta mais aquela situação e realmente declara que o casamento acabou. Mas uma história como essa, a gente precisa contar. E quem sabe eles possam contar essa história na sua cidade. O telefone está mais ou menos, mais uma vez, passando aqui na telinha. O contato eletrônico. Chama na sua cidade para a gente poder, para você tê-los aí também, para contar ao vivo, quem sabe no encontro de casal, num dia de louvor, num Pentecostes, um show com o Marcos na sua cidade, porque essa é a boa nova. Enquanto o mundo dá a má notícia, nós damos uma boa notícia. O seu casamento não está perdido, ele tem solução. E você acabou de ver com os seus próprios olhos, acabou de ouvir com os seus próprios ouvidos, essa história de um casamento que tinha tudo para dar certo, para dar errado. Tudo. Começou muito cedo, 10 anos de sofrimento, prostituição, adultério, bebedeira, acidente, tinha tudo para dar errado, mas não é que deu certo. E hoje, há 8 anos, esse casal vive essa graça de Deus e hoje puderam testemunhar aqui no PHN. Então agora, eu gostaria que vocês, olhando para aquela câmera lá, que você, primeiramente, Marcos, que você desse um recadinho para aquele marido que está pisando na bola. De alguém que pisou na bola e que hoje não pisa mais. Se Deus quiser, não pisará mais. Eu gostaria que você desse um recado para aquele pai de família, para aquele marido que está em casa, que está querendo ter essa transformação, mas ainda não conseguiu força, mas que, pelo teu testemunho hoje, está conseguindo. Dá esse recadinho para ele. Irmão, você que está passando por isso hoje na tua vida, o que eu passei, aquilo que eu disse, vírgula para trás, passou, da vírgula para frente é uma nova história. E aquilo que o Dunga perguntou também, qual é o gole? O que te leva a fazer isso? A partir do momento em que eu olhei para o espelho e disse assim, eu sou doente, eu preciso, eu necessito. Eu não sei qual é o teu vício. Eu sabia quais eram os meus vícios. Mas esse programa de estudo, nós devemos viver um PHN a cada momento. Evitar o primeiro gole do adultério, o primeiro gole da masturbação, o primeiro gole da droga, o primeiro gole de seja qual for o pecado. Se deve viver um PHN a cada momento, como o Dunga sempre diz. Levanta de manhã, vive até meio-dia, conseguiu, amém. Né? Do meio-dia até 6 horas da tarde, amém. Das 6 até meia-noite, amém. Venci 24 horas. E eu tomei esses conselhos para mim. Mas quando eu caía, e era aquilo também que você diz na música, vai caminhar. O caminhar se faz caminhando, se faz, né? Não parado, mas caminhando, e Deus vai te curando. Então, meu irmão, fica parado não, levante do lugar que você está. O Senhor está doido para te abraçar, para te curar e para te fazer um dia ainda, quem sabe, um testemunho aqui, vivo, porque as pessoas ao redor precisam do teu testemunho, da tua libertação. E você, Marli, aquela mulher que está em casa, quase desistindo do marido, quase, falta pouco para desistir do marido, da casa dos filhos, voltar para casa da mãe, mas gostaria que você desse essa palavrinha para ela. Em nome de Jesus, você não vai fazer isso, porque você tem um potencial, mulher, que você nem imagina, porque a palavra de Deus diz que a sábia constrói o seu lar e a tola destrói. E eu sei que o mundo está bombardeando os seus ouvidos, dizendo que não tem mais jeito, que você está perdendo tempo, mas eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer, tem jeito sim. Se você querer, se você quiser, se você se decidir, nada poderá ser contra você. Fácil não vai ser, mas você vai vencer, porque você tem esse potencial. Deus te deu essa graça, Deus te deu essa missão de ser luz, de ser restauração para o seu marido.
para sua família, para os seus filhos. Aguenta firme, suporta tudo que te acontecer, como diz Eclesiásticos 2, porque você é preciosa aos olhos de Deus, você vale ouro. E se você está sofrendo desse jeito, é porque Deus está te experimentando, para ver até que ponto você suporta. E você vai ver a glória de Deus, se você suportar, tá bom? Amém. Valeu, Birigui. Birigui. Birigui, toda a cidade de Birigui. Valeu pela audiência. Obrigado. Deus abençoe. Deus pela abençoe. oportunidade. Amém. Deus abençoe. E olha, se preparem, que muita gente vai querer vocês Amém. ao vivo para contar esse dispostos. programa. Valeu. Até a semana que vem, se Deus quiser, em mais um programa PHN. Valeu, galera. Vamos cantar. Na, 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 na. Até semana que vem, se Deus quiser. Na, 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 na. Os seus erros esqueci. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Por você intercedi. Suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão. Assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci, seus pecados assumi. Por você eu intercedi, eu suei sangue, eu quis desistir.